Bem-vindos, queridos amigos, a mais um episódio da nossa jornada pela vida da Virgem Santíssima. Hoje, no capítulo 12, mergulharemos nos ensinamentos de Jesus sobre o perdão e a sabedoria, psicografados por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. As primeiras peregrinações de Cristo e seus discípulos ao redor do lago foram repletas de triunfos. Pessoas doentes encontravam alívio e os trabalhadores humildes se enchiam de esperança com as promessas da Boa Nova. No entanto, esse movimento de amor começou a incomodar. Os judeus mais rigorosos viam Jesus como um revolucionário perigoso, cujos ensinamentos sobre o amor desafiavam as antigas leis. Os senhores de terras, por sua vez, observavam com desconfiança a alegria dos seus servos, temendo que o profeta fosse um conspirador, querendo instigar o povo contra Herodes. Outros, simplesmente, o taxavam de feiticeiro. Foi nesse clima tenso que Jesus retornou a Nazaré. Sua chegada foi precedida por uma onda de boatos e falsas notícias, espalhadas por adversários que tentavam minar sua influência. Jesus sentiu a hostilidade, a delicada situação criada pelos primeiros ataques gratuitos à sua doutrina. Mesmo assim, ele transformou cada momento difícil em uma oportunidade para ensinar. Seus discípulos, contudo, não reagiram com a mesma calma. Filipe e Simão Pedro chegaram a discutir asperamente com alguns homens da região, defendendo o mestre. As risadas de deboche e os comentários maldosos acendiam neles um desejo impulsivo de revidar. Havia quem acusasse Jesus de ser um servo do mal, um inimigo de Moisés, um traidor. As discussões em Nazaré foram tão intensas que abalaram toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André defendiam o mestre com palavras firmes. Tiago se irritava com a situação. Levi queria propor debates públicos para provar a superioridade dos ensinamentos de Jesus. Compreendendo a agitação, Jesus, com um sorriso tranquilo, ordenou a retirada da cidade. Mas mesmo no caminho de volta para Cafarnaum, a discussão entre os apóstolos continuou. Eles não entendiam por que o mestre não reagia às calúnias. Dias depois, Pedro e Filipe, ainda inquietos, procuraram Jesus. Mestre, disse Pedro com sinceridade, eles vos chamaram de servo de Satanás, e nós reagimos prontamente. Filipe acrescentou, convicto, observamos que o Senhor nunca responderia. Por isso revidamos os ataques com toda a nossa força. Jesus ouviu-os com uma doce placidez no olhar. Depois de um momento de reflexão, ele perguntou, por acaso podemos colher uvas nos espinheiros? Eu não me envolveria numa discussão inútil em Nazaré. Em vez disso, procurei ensinar que a melhor resposta é sempre o nosso próprio trabalho, o esforço útil. Eu não deixei de agir na minha esfera, tornando nossa passagem por lá proveitosa com palavras construtivas no momento certo. Ele continuou, de que serviriam longos debates cheios de insultos e zombarias. No final, teríamos apenas mais motivos para a separação e o ódio, e menos chances para o triunfo do amor. Só devemos dizer aquilo que nosso coração pode confirmar com atos sinceros. Do contrário, nossas palavras são apenas o som de uma caixa vazia. Filipe, quase magoado, insistiu, mestre, a verdade é que a maioria das pessoas em Nazaré falou mal de vós. Jesus respondeu com serenidade e firmeza, mas não será vaidade exigir que todos tenham um conceito elevado sobre nós? Agradar a todos é seguir pelo caminho largo, o caminho das mentiras e convenções. Servir a Deus é a nossa principal tarefa, e às vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos pequenos interesses humanos. Você conhece algum enviado de Deus que foi bem visto em seu tempo, Filipe? Todos os que trazem a verdade do céu são incompreendidos. O mais importante não é a opinião dos outros, mas sim a aprovação da nossa própria consciência, em lealdade a Deus. Pedro, refletindo profundamente, perguntou, mestre, então, nos momentos mais difíceis da vida, não devemos usar palavras enérgicas e justas? Jesus explicou, em toda situação, é preciso dizer o necessário, mas é igualmente essencial não perder tempo com o que não edifica. Ainda não totalmente satisfeito, Filipe desabafou. Senhor, seus esclarecimentos são perfeitos, mas preciso dizer que alguns dos nossos próprios companheiros foram insuportáveis nesta viagem. Uns me acusaram de ser briguento, outros, de não entender seus ensinamentos. Se até entre nós existem essas falhas, qual será o futuro do Evangelho? O mestre refletiu e respondeu com outra pergunta. Filipe, essas são questões que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, quanto à nossa comunidade, eu te pergunto,
Você já construiu o reino de Deus dentro do seu próprio espírito? Ainda não, é verdade, respondeu o apóstolo, hesitante. Jesus então concluiu: pois veja, se nosso grupo fosse formado apenas por irmãos perfeitos, ele teria deixado de ser perfeito no momento em que aceitou um amigo que ainda não alcançou essa edificação divina. Os dois discípulos compreenderam a profundidade da lição, e Cristo continuou: o que é indispensável é nunca perdermos de vista nosso próprio trabalho e sabermos perdoar com sinceridade de coração. Se um companheiro nos parece insuportável, é possível que às vezes nós também sejamos vistos assim por alguém. Temos que perdoar nossos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar aqueles que zombam da nossa fé. Nesse momento, Pedro o interrompeu: mas para perdoar, não devemos esperar que o inimigo se arrependa? E o que fazer se o malfeitor for como um lobo em pele de cordeiro? Pedro, respondeu Jesus, o perdão não elimina a necessidade da vigilância, assim como o amor não dispensa a verdade. A paz é um bem que cada um de nós deve defender para servir a Deus. Se nosso irmão se arrepende e busca nossa ajuda, devemos ampará-lo com toda a nossa energia. Mas em nenhuma circunstância se preocupe em saber se ele está arrependido. Esqueça o mal e trabalhe pelo bem. Quando ensinei a reconciliação com o adversário, quis dizer que ninguém pode se aproximar de Deus com ódio no coração. Não podemos saber se o outro está disposto a se reconciliar, mas podemos garantir que nada acontecerá sem a nossa boa vontade e o esquecimento completo do mal que recebemos. Foi então que Simão Pedro fez sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu deverei perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus respondeu com calma: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A partir daquele dia, o mestre aproveitou cada oportunidade para ensinar a necessidade do perdão mútuo. Acusado de tudo, ele sempre demonstrou a máxima boa vontade, trabalhando incansavelmente pela vitória do amor. E no Calvário, diante de seus algozes, suas últimas palavras selaram para sempre essa lição: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda. Que a lição do perdão ilumine nossos corações e nossas ações. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. E siga o adjunto Agano Mestre Paulo Limerri. Fiquem com Deus e até a próxima.